Oi, pessoal! Segunda parte do capítulo, ok? Fizeram os exercícios no meio do capítulo sobre o sistema digestório? Claro que fizeram, né? Que pergunta, imagina! Vamos então agora para sistema respiratório, respiração. Então, pega a sua apostila 7. Nós vamos começar ali na página 14. Tá? Capítulo 1, respiração. Aqui nós temos uma tabela da página 14, uma tabela ilustrativa que vai te mostrar a quantidade de oxigênio dissolvido, né? E a temperatura da água. Então, de acordo com a temperatura da água, né? Eu tenho uma quantidade diferente de oxigênio dissolvido. Isso também tem uma variedade na água doce e na água do mar. Fisiologia do sistema respiratório. A respiração ela pode ser interpretada como um processo de trocas gasosas entre o organismo e o meio, ou um conjunto de reações químicas que faz parte do metabolismo energético, a respiração celular. Dessa forma, o termo respiração ele pode ser empregado em basicamente dois níveis: nível celular, nível orgânico. Nível celular é a respiração celular. Lembra que nós estudamos isso no ano passado? Né? Acontece nas mitocôndrias, então uma organela citoplasmática que tem uma função de respiração celular. A nível orgânico é a fisiologia do sistema respiratório, os órgãos que participam da respiração. Respiração celular, rapidamente aqui, porque é importante a gente relembrar que ela está intimamente ligada à respiração orgânica, à fisiologia da respiração, porque o oxigênio tem essa função de fazer com que as células produzam energia. É um conjunto de reações químicas em que ocorre a liberação de energia a partir de um combustível para ser utilizado no trabalho celular. São reações exotérmicas, liberam calor. O principal combustível para a célula é a glicose. A respiração celular ela apresenta 3 fases e ocorre no hieloplasma ou citoplasma e nas mitocôndrias. Né? É a quebra da glicose, a glicólise, e o restante das fases acontecem na mitocôndria, na produção de energia. Aqui, só para relembrar, ok? As fases da respiração celular: glicólise no citoplasma e hieloplasma, né? A quebra da glicose em piruvatos ou ácido pirúvico produz 2 ATPs. Ciclo de Krebs, matriz mitocondrial, então, nas dobras mitocondriais, né? Então, aqui há a produção do gás carbônico, ok? Da respiração é aqui, no ciclo de Krebs. E a cadeia respiratória, onde é formada a água e a maior quantidade de energia nesse processo. Nós não vamos entrar aqui em questão, só para relembrar mesmo a respiração celular, tá? A equação geral da respiração celular, então a glicose mais oxigênio vai reagir e vai ter a formação do gás carbônico, água e ATP. Também para relembrar a mitocôndria, fotografia retirada de um microscópio eletrônico, microscopia eletrônica, e a mitocôndria, né? O desenho mostrando toda a estrutura dessa linda organela citoplasmática. Mecanismos de trocas gasosas. Então, agora em relação aos seres vivos, de modo geral, página 15, respiração cutânea, então é pela pele, poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes, ok? Então, eles têm essa respiração, essa troca gasosa pela pele, tá? Ali nós temos também a pele vascularizada de anelídeos, moluscos, né? Um pulmão em alguns dos grupos e os anfíbios adultos, tá? Ok?
Respiração branquial, anelídeos, moluscos, crustáceos, equinodermas, peixes e anfíbios, as larvas, né? Nos anfíbios são as larvas que têm respiração branquial. As brânquias são órgãos especializados em retirar oxigênio dissolvido na água. Para isso é preciso que haja um fluxo de água que passe pela brânquia, oxigenando-a. Então, no peixe, no caso aqui é o exemplo, né? A água entra pela boca, passa pelas brânquias, ali acontecem as trocas gasosas e sai pela lateral do corpo do animal, ali um peixe ósseo, então sai pelo opérculo, né? Respiração pulmonar, através de pulmões, anfíbios adultos também, répteis, aves e mamíferos. Respiração traqueal, insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Já estudamos esse conteúdo, então é um relembrar, ok? Ali um exemplo, uma respiração traqueal. A imagem do livro, enfatizando novamente os tipos de respiração, as estratégias utilizadas para que haja as trocas gasosas nos diferentes grupos de seres vivos. Aqui os diferentes tipos de pulmões nos vertebrados terrestres. Um pulmão de anfíbio, figura A, B, réptil, C, mamífero. Respiração humana. Vamos na nossa apostila, página 16. Essa imagem, bem como no sistema digestório, eu comentei com vocês que é uma imagem importante, a localização dos órgãos, a função desses órgãos, na respiração também, ok? É importante conhecer, saber a função deles, né? É conteúdo que aparece sim em vestibulares, aparece no Enem, então procura dar bastante atenção a esse conteúdo que nós estamos estudando, certo? Vamos lá, a estrutura do sistema respiratório humano. As narinas e as fossas nasais, então, é por onde há a entrada e saída do ar do organismo. É a função de aquecer o ar, umidificar e filtrar o ar, né? As vibriças nasais e o muco. Então, esses pelinhos que nós temos dentro das narinas, então eles retêm qualquer micro-organismo ou partícula de poeira, né? Então, vai filtrar esse ar, vai aquecer esse ar. Por isso é tão importante você respirar pelas narinas, pelas fossas nasais. Os movimentos, a inspiração e a expiração sejam feitas sempre pelas narinas, ok? Então, ali está mostrando a estrutura, né? Aqui é uma foto de microscópio embaixo, mostrando a cobertura, né, do epitélio das fossas nasais por cílios, que vão reter as impurezas, certo? Aqui uma imagem mostrando toda a estrutura da face. Então, veja que existem, né, as cavidades, né, essas reentrâncias ali na região do nosso nariz, na face também, nas bochechas, né? E quando você está inflamado, olha como aparece ali, tá vendo? Então, quando tem sinusite ou uma gripe, um resfriado muito forte, essa inflamação em azul é porque fica cheio de muco, cheio de secreção, de catarro ali formado. Por isso que dói, por isso que dá mal-estar, né? Dor de cabeça, ok? Então, mostra a inflamação. A faringe, cavidade comum do sistema digestório e respiratório, tá? Tá mostrando ali a faringe, certo? A laringe, nós temos a epiglote, que bloqueia a entrada dos alimentos no sistema respiratório. As pregas vocais têm a função da produção de sons durante a passagem do ar, certo?
A gente tem ali, mostrando a estrutura para vocês olharem com atenção. Ali as pregas vocais, ou cordas vocais também. Tá? Tá mostrando ali a estrutura vista de cima, tá? Traqueia, formada por anéis cartilaginosos. Então, são vários anéis cartilaginosos. Presença de epitélio ciliado também, glândulas caliciformes, produz muco, então protege, ainda se algum micro-organismo, alguma partícula, né, de poeira conseguir passar pelas narinas, ali na traqueia existe mais um bloqueio, mais uma proteção, né? As impurezas se aderem ao muco e os cílios removem o muco com as impurezas em direção à faringe. E muitas vezes aquele pigarro, né? Aquelas, você está tentando colocar para fora alguma irritação que você tenha na garganta, é porque algo aconteceu ali na sua traqueia. Então, mostrando a foto, certo? Do epitélio da traqueia, todo ciliado. Isso é uma foto tirada no microscópio eletrônico. Brônquios e bronquíolos são as ramificações da traqueia por dentro dos pulmões, né? Os brônquios são duas ramificações da porção final da traqueia que penetram nos pulmões. Bronquíolos, ramificações dos brônquios, que terminaram nos alvéolos pulmonares. Tá? Apresentam a mesma constituição da traqueia, ou seja, são cartilaginosos, estruturas cartilaginosas. Aqui a gente tem a estrutura do pulmão, temos dois pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, tá? E os alvéolos são bolsas de ar ricamente vascularizadas, onde acontece a hematose, ou seja, as trocas gasosas. Então veja que ali representada em azul e vermelho são as veias e as artérias, os vasos capilares, né? Em vermelho, sempre a representação é para as artérias, sangue arterial, e em azul ou roxo ou lilás é o sangue venoso que passa pelas veias, ok? Nós temos ali a ventilação pulmonar, como funciona essa mecânica da ventilação pulmonar. A entrada e saída de ar nos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica e pressão intrapulmonar, a qual é criada por ação dos músculos respiratórios intercostais, né, e o diafragma, o diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen, exclusivo dos mamíferos. O ar se movimenta do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, a gente tem contração dos músculos intercostais e diafragma, aumenta o volume da caixa torácica, diminuição da pressão intrapulmonar, entrada de ar. Inspiração. Relaxamento dos músculos intercostais, diminuição do volume da caixa torácica, aumento da pressão intrapulmonar, saída de ar, expiração. Se você agora atentamente fizer esses dois movimentos com bastante calma, você vai perceber essas características de cada movimento. Quando entra o ar no seu organismo e quando é eliminado o ar pela expiração do seu organismo. Então, a gente tem aqui, né, um movimento de inspiração e expiração, acontece ali com aquela animação, certo? Aqui a ilustração da apostila, na página 17, mostrando para vocês esse mesmo movimento, mesma explicação que acabamos de ver. Transporte de gases, como é que acontece? Oxigênio, 97% do oxigênio é transportado pelas hemácias, né, ligada à hemoglobina, a oxihemoglobina. Okay? Então, a hemoglobina é uma proteína especial que dá a cor vermelha ao nosso sangue. Gás carbônico,
25% está ligado à hemoglobina, vai pelas hemácias, a carbohemoglobina, 5% está dissolvido no plasma e 70% é transportado na forma de íon carbonato no plasma. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono, CO, é um gás liberado durante a combustão de combustíveis fósseis e queimadas que apresentam afinidade com a hemoglobina 210 vezes maior que o oxigênio, formando um composto estável, a carboxihemoglobina, podendo levar o organismo à asfixia. Então, é um gás extremamente tóxico. Ele tem uma afinidade muito grande com a hemoglobina e quando ele se liga à hemoglobina, dificilmente ocorrem trocas gasosas. Ele não permite que isso aconteça. Então, em grande concentração, ele pode levar a pessoa à asfixia. Por isso que em túneis, hoje, túneis modernos, existe um sistema de ventilação. Caso ocorra um congestionamento, né, esse sistema de ventilação ele está acionado e não permite que esse gás aumente a sua concentração dentro do túnel, né, evitando que pessoas possam até passarem mal, ou até mesmo ter uma situação mais grave, que possa até levar à morte. Então, é extremamente perigoso o monóxido de carbono para a saúde humana. Controle da frequência respiratória é feito através de uma estrutura no nosso encéfalo chamado bulbo, tá? Então, nessa imagem está mostrando o bulbo raquidiano. Então, fica no encéfalo, próximo à ponte, e é o controle involuntário da respiração, certo? Então, é uma defesa do nosso organismo, a nossa sobrevivência. Por isso que muitas pessoas, né, quando se afogam, muitas vezes acabam falecendo, porque o próprio organismo, ele vai acionar a respiração, então ela não consegue segurar muito tempo, ficar muito tempo sem respirar, ela vai querer respirar, isso é involuntário, não tem como ela segurar, e aí acontece o acidente, né? Então é um controle involuntário que nós temos, que ele é acionado em momentos de defesa do nosso organismo, tá? Aqui nós vamos ver um esqueminha bem tranquilo. E assim, se você prestar atenção no esquema, ler com atenção, você vai ver que é algo assim lógico, né? Veja, quando há grande concentração de oxigênio, o oxigênio é o que a célula precisa dentro dela, dentro do nosso organismo, a frequência respiratória ela diminui. Quando está faltando oxigênio no nosso organismo, o que acontece? A frequência respiratória aumenta. Eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de mais energia, né? Então, é uma relação lógica da concentração dos gases no nosso organismo. O gás carbônico, quando aumenta a concentração de gás carbônico, ele é tóxico ao organismo, dependendo da concentração, vai aumentar a frequência respiratória. Por quê? Para que ele seja eliminado. Quando a concentração dele está mais baixa, a frequência respiratória está mais baixa, está normal. pH do sangue. Se o pH do sangue em relação à concentração desses gases está ácido, aumenta a frequência respiratória. E o pH está mais básico, alcalino, também diminui a frequência respiratória, ok? Então, são fatores importantes no controle da nossa frequência respiratória. Nesse slide, a gente vê a tabela que está na página 19, da mesma forma que eu falei para vocês. Importante, depois, com calma, vocês lerem o texto, tá? Referente a isso que nós estamos conversando. Vamos ver um pouquinho sobre a biomecânica e controle da respiração nas aves. Porque as aves, elas têm uma adaptação ao voo, né? As aves que voam, vocês leram isso, estudaram isso quando fizeram até o resumo sobre as aves, né?
Então, é uma adaptação ao voo daquelas aves que têm essa capacidade de voar, que são os sacos aéreos. Então, ela tem essa estrutura que vai armazenar uma quantidade maior de oxigênio para que ela possa voar por mais tempo, né? Então, nas aves, a eficiente renovação do ar dos pulmões conta com a participação dos sacos aéreos. A renovação completa do ar presente nos pulmões das aves é alcançado no fim dos ciclos de 2 ciclos respiratórios, ok? Então, é mais um enriquecimento, né? Uma curiosidade em relação à respiração nesses animais. E para a gente fechar o nosso capítulo, vamos para a página 20, a síndrome da descompressão. Então, lá na página 20, vai falar um pouquinho sobre uma situação chamada de embolia gasosa. Então, o que pode acontecer ali com os mergulhadores. Veja lá no nosso texto. Ao nível do mar, um adulto tem cerca de 1 litro de nitrogênio dissolvido no sangue. Caso esse nitrogênio se expanda, pequenas bolhas formam-se dentro do sistema cardiovascular e podem obstruir os vasos sanguíneos de pequeno calibre. Essas bolhas atuam como rolhas, dificultando a passagem do sangue, situação conhecida como embolia gasosa. Em grandes profundidades, os mergulhadores têm mais de 6 litros de nitrogênio dissolvido no sangue. Quando eles voltam à superfície, a pressão a que estão submetidos diminui, fazendo com que o nitrogênio se expanda. Então, por isso que numa situação de mergulho, né, a volta, a subida, sempre deve ser lenta, para que o organismo vá se adaptando a essa diferença de pressão e esse nitrogênio que nós temos no nosso organismo ele não se expanda. Okay? Se a pessoa volta rápido demais, vai promover a formação dessas bolhas de nitrogênio, né? E a pessoa pode se sentir muito mal. É a chamada síndrome da descompressão, que ela é muito desconfortável. Causa intensa dor de cabeça nas articulações, pode levar a desmaios, paralisias e até a morte. E aí, para evitá-la, a volta à superfície sempre deve ser lenta. Caso isso não ocorra, o mergulhador deverá permanecer em uma câmara hiperbárica para se recuperar, como está mostrando ali na imagem. Né? Então, se ele voltou muito rápido e ele começou a se sentir muito mal e os sintomas evoluíram rapidamente, ele precisa ficar um tempo dentro dessa câmara, e vai depender de pessoa para pessoa, na condição dela, né? Ela vai ficar nessa câmara hiperbárica até que haja essa redução, esse equilíbrio do nível da concentração de hidrogênio no organismo dessa pessoa, né? Pelo ar que ela está eliminando pelos seus pulmões, ok? Então, nós terminamos aqui o capítulo 1. Então, façam a segunda parte também dos exercícios referentes ao capítulo 1 sobre a respiração, a tarefa proposta, que já é uma revisão geral, né, sobre o capítulo, ok? E na quinta-feira estarei postando o gabarito dessas atividades. O gabarito da tarefa proposta e dos complementares vocês já têm no material de apoio, certo? Até a próxima semana, queridos. Tchau, tchau para vocês.